Mas é legal também não ficar cobrando da juventude uma ousadia, porque tem que ser uma coisa do ser humano em qualquer idade. E a grande brincadeira é você ligar pontos diversos na sua vida. As pessoas percebem quando você não é autêntico. Quando você chega no piloto automático, é muito perigoso. Amigo não é um bom critério, aliás, para formar a equipe. Comunicação não é o que eu estou falando. Porque as pessoas estão ouvindo do que eu estou falando. Quando a gente é criança, geralmente sabe responder de bate-pronto quem a gente vai ser quando crescer. Mas aí a gente começa a crescer. E nesse processo vem as perguntas. Quem de fato a gente vai ser quando crescer? Qual vai ser a nossa profissão, o curso que a gente vai escolher, onde que a gente vai estudar, onde a gente vai morar, quanto dinheiro a gente vai ganhar? Essa angústia vai invadindo a gente. E aí isso me faz pensar, com quantas perguntas se faz uma carreira? O nosso entrevistado de hoje é um desses idólatras das perguntas, mas a minha responsabilidade aqui é tirar algumas das respostas que ele encontrou ao longo dos mais de 40 anos de carreira. Lembrando que, porque sim, não há resposta. Marcelo Taz, bem-vindo ao Invest News. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom que você não esqueceu dessa lição do porquê sim, não há resposta. Foi a primeira que eu aprendi, inclusive, com o Telekid. A alegria está aqui. A gente está falando de carreira, né? E aqui o ensejo é esse, né? O Marcelo Taz lançando o livro Hackeando a Sua Carreira, Como Ser Relevante no Mundo em Constante Transformação. Deve ser dolorido olhar para a carreira toda, considerando as dores do próprio processo, mas também deve ser muito bom, né? Mas a palavra, Greg, é essa mesmo, dolorido. Esse processo de escrever esse livro teve muita dor e eu acho tão importante que a gente olhe para a dor quando se fala de carreira. Carreira não é aquela coisa bonitinha que tudo vai dando certo ou dá um errinho aqui, você vai ajustando. É um lugar que tem muita angústia, é bom falar isso muito claro. Tem muito uma palavra que eu tenho repetido muito, medo. Medo é uma palavra que muita gente evita na vida profissional, né? Dentro da empresa, estamos com medo de resolver esse problema. E é algo que ajuda, né? Em vez de paralisar, se você encarar essas dores e angústias assim, ajuda você até a escrever um livro. Para mim foi árduo e dolorido, mas foi muito legal também. São quantos anos como comunicador? Esse ano eu completo 41. 41. É. Eu pensei em 3 na pergunta, mas pode ser uma, quantas você quiser. Coisas que hoje você sabe com clareza e que teriam feito muita diferença se você soubesse 41 anos atrás. Eu vou falar uma coisa que parece clichê, mas o duro é praticar, sabe? Errar não é um problema, né? E eu percebo o quanto que perdemos de tempo, assim, com a trava, né? Ficar travado pensando, e se der errado, né? Porque vai dar errado. Muitas vezes vai dar errado. Então eu acabei recuperando algumas coisas, inclusive memórias mesmo, coisas que eu não tinha muita clareza. Eu fui conversar com muita gente, é bom dizer isso, né? Que faz parte da carreira, as equipes que eu trabalhei e tal. Aí fui conversar com a primeira startup que eu participei, que agora tem nome para falar. Você fez uma pesquisa, você foi ligando para as pessoas? Estou escrevendo livro. Eu fui atrás de colegas de estrada, né? O Fernando Meirelles, Marcelo Machado, Paulo Morelli, Tunico Melo, Olhar Eletrônico. E agora eu sei dar nome para Olhar Eletrônico, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Era uma startup que fazia um produto que ninguém sabia se ia ter público, chamado vídeo. Isso que nós estamos fazendo. A gente está falando de que ano? 83, início de 80. A Olhar é de 81, 82. Eu falei 83 porque é quando nós conseguimos publicar um vídeo numa televisão, né? Porque você faz. Por isso que era startup. A gente fazia muitos vídeos, tinham vários protótipos, digamos assim, de documentário, de programas e tudo mais, mas não tinha quem comprasse, não tinha, enfim, canal de distribuição, que é uma coisa que hoje, nas carreiras, tem muito a ver, né? Muitas vezes você está testando um formato, ou um produto, ou um meio de pagamento, ou um pãozinho novo, uma camiseta, você tem um produto e você tem muitos canais de distribuição e às vezes, enfim, a coisa não vai dar certo, mas pode ser que dê, né?
Pode ser que um dia você construa um prédio na Avenida Rebouças e aquilo era só uma ideia de um banco, por exemplo. Exato. Você entendeu? Então, nós vivemos numa era exponencial. Isso não quer dizer que é necessariamente bom, porque tudo que acelera também tem efeitos colaterais, mas fez eu olhar lá para esse começo, onde, quando nós fomos estrear o programa, aqui na TV Gazeta, em São Paulo, que era uma TV modesta, muito mais modesta do que é hoje é uma rede, nós fomos lá para o estúdio gravar, assim, era ao vivo, inclusive, a nossa estreia, e a gente tinha simplesmente esquecido de escolher um nome para o programa. Não acredito. É quase inacreditável, mas tem provas aí no YouTube, né? A gente estreou e lá na hora, mas o Goulart de Andrade, que tinha nos oferecido o espaço, qual é o nome do programa? Caraca, qual é o nome do programa? Excelente, vamos fazer uma enquete. Aí no programa de estreia tinha uma enquete, deu um nome para o programa. Olha como... Caramba. Galerinha ousada, né? Fizemos uma coisa interativa ali. Mas isso me faz pensar assim, essa ousadia é algo inato? Algo característico da juventude? Porque você fala da necessidade de ousar e de não ter medo de errar. Mas não me parece que é algo que todo mundo tem. Não é característico da juventude, apesar que na juventude você tem mais chances de errar e tudo bem. Você tem menos a perder também. Tem menos a perder, exatamente. Por isso que não é, mas é legal também não ficar cobrando da juventude uma ousadia, porque tem que ser uma coisa do ser humano em qualquer idade. A carreira é uma coisa que tem que ser o tempo todo, ela é submetida a testes que você vai ficar em dúvida se aquilo é bom ou não, né? Mesmo que você já esteja estabelecido. Assim. E avaliar isso não é simples, né? No seu livro, ele abre com uma citação do Steve Jobs. Vale a pena ler, vale a pena citar aqui. Steve Jobs. Muitas pessoas da nossa indústria não tiveram uma vida com experiências diversas. Então, elas não têm pontos a ligar. Acabam trazendo soluções lineares, sem uma perspectiva ampla do problema. Quanto mais amplo é o entendimento da experiência humana, melhor é o desenho de soluções para os problemas. Quando eu li essa frase, eu de novo pensei em juventude, porque a partir dessa necessidade de viver experiências e para oferecer soluções que não sejam lineares, isso é muito mais fácil de fazer agora aos 64 anos, me parece, Sim. do que aos 20, do que aos 30. É possível ser jovem e não ser obtuso? Ou não tem jeito, tem que ser meio Nelson Rodrigues, jovens envelheçam? Eu discordo muito dessa coisa do Nelson Rodrigues, porque tem jovens incríveis e tem jovens obtusos. Assim como tem idosos incríveis e idosos obtusos. Então, essa coisa de carimbar, essa coisa de falar geração Z, não gosta de ler, não gosta... Eu acho que aí tem muitas imprecisões, muitas imprecisões. Então, assim, o que essa frase do Jobs me diz não é sobre juventude, é sobre criatividade. Ele fala uma coisa muito clara. Nas minhas equipes, eu tenho pessoas com diversidade de experiências humanas, pessoas que viveram coisas muito diversas. Ele está dizendo uma coisa que o ESG, inclusive, que é uma coisa fantástica, mas que vai muito além do ESG. Diversidade de raça, de classe social, né, de idade, né, de gênero. Essa frase diz muito sobre isso, mas de um jeito que fala o seguinte: melhora as soluções dos problemas. Não é apenas uma coisa moral e ética, como tem que ser, mas melhora o desempenho das empresas. E isso está hoje em pesquisas extensas, algumas citadas no livro, McKinsey, várias pesquisas que mostram que empresas que praticam de verdade, é bom dizer, empresas que praticam diversidade para valer, conquistam melhores resultados. Hoje não é difícil de enxergar, num país como o Brasil, desigual como o Brasil, empresas que entenderam que, sei lá, para dar um exemplo desse universo que nós estamos, do setor financeiro, se você não tiver pessoas de classes sociais menos favorecidas, na sua equipe mesmo, às vezes em posição de liderança, né? Seria o ideal da pessoa preparada, obviamente, para fazer isso, você não vai conversar com aquele público.
Você não vai conversar com a eficiência que você tem que ter. Porque você não conhece como é que o cara vive, como é que o cara mora, como é que ele quer economizar, como é que ele cuida das suas reservas, entendeu? Então, essa frase do Jobs eu escolhi para abrir o livro porque é quase que para mim um resumo da ópera. Assim. A grande brincadeira é você ligar pontos diversos na sua vida. É uma delícia, é muito árduo e é o melhor caminho para a criatividade, eu não tenho dúvida. Até para resolver problemas, principalmente para resolver problemas. Como que isso foi acontecendo na sua vida e na sua carreira? A incorporação da diversidade como um valor. Porque, como você disse, o ESG está aí. O discurso tem muito executivo que defende em frente às câmeras e a boca pequena fala, putz, isso é um custo para o meu RH. Ele de verdade não acredita na diversidade como um valor. E não me parece algo que, quando você começou na carreira, não me parece um assunto que estava em pauta. Como que isso aconteceu? A minha família ajudou demais. Eu nasci numa família muito diversa. Apesar de eu ter essa cara de, sei lá, alemão do leste, né, da Alemanha comunista, sei lá, ou de um país eslavo, né, Taz, né, vem ali da Lituânia, sei lá da onde. Eu sou filho do cruzamento mais brasileiro que existe. Assim, eu sou filho de um avô baiano, cansado, segundo ele, né? Que estava querendo chegar em São Paulo, cansou e parou em Minas. E aí muitas da minha família é uma mistura de mineiro, a minha avó é carioca de Barra Mansa, enfim, é uma confusão de gente, confusão no sentido da diversidade mesmo. Eu tive bisavós vivos, então eu pude conversar, tive 4 bisavós. Caramba, eles nasceram quando? Então, eles nasceram no século XIX, né? Então, para mim, foi um enorme privilégio. Eu lembro de conversar com uma bisavó, eu falava, e aí, que a senhora veio de quem? Não sei o que. Eu acho que tinha uns índios, uns indígenas. E talvez tivesse mesmo, ela tinha feições, assim. Enfim, lá no interior de São Paulo, é bom dizer isso, né? Fronteira de Ituverava, fronteira de São Paulo com Minas, né? E com essa baianidade carioca, os caipira, tudo misturado ali. Isso me ajudou a ter uma vida muito diversa já no início. E tem um capítulo que eu gosto muito desse livro que fala da agricultura, assim, para mim fez parte desde o começo mesmo. E aprender mesmo, meu avô ele era analfabeto, carroceiro, que comprou um pedaço da fazenda que ele trabalhava, e eu virei meio um office boy dele. Então eu aprendi muito na fazenda, com os peões, sabe, peão, que a minha mãe às vezes não entendia o que eles falavam, o meu ouvido eu falo todos os idiomas do interior do Brasil, eu falo com muita facilidade com qualquer pessoa. Até hoje, né, eu procuro praticar isso. Um dos meus consultores do livro, o Tom Galo, é um agricultor orgânico da divisa de São Paulo com Minas, da região ali de São Bento do Sapucaí, e eu falo com o Tom numa linguagem que a minha mulher, a Bel Covari, que é atriz paulistana, super urbana e tal, ela não, às vezes, ela não entende. Ele deixa um recado às vezes para mim, olha, ele passou aqui, eu não sei nem o nome da pessoa que ele falou para você procurar. Ela não entende. É uma habilidade que você adquire com a diversidade, né? Isso vale tanto para uma linguagem caipira, quanto para você falar japonês, alemão, mandarim, né? Você liga mais pontos no seu cérebro, por exemplo, né? Ou você pode aprender com diversidade de solucionadores de problema, pessoas que têm que plantar, que têm que esperar um ciclo para colher e tudo mais, e nerds que criam um software e aquilo está pronto e no dia você já vê o resultado. Então esse livro é um pouco uma tentativa de falar assim, olha, vamos entender o ritmo das plantas e vamos entender o ritmo da aceleração exponencial do software. Eu acho que um pode aprender com o outro. E é isso que a gente está vendo nas redes, né? Os crescimentos que a gente chama de orgânicos, né? O quanto que eles são importantes para depois você ter musculatura quando a coisa exponencializar. Se você não cuidar desse início, eu ando quase que um evangelizador agro para falar de negócios. Se você não cuidar de um bom berço, como chamam os caipira, porque aí no Brasil tem gente que fala, vou fazer uma cova para plantar uma árvore. Não é cova, gente, é berço, né? Porque você quer que nasça um negócio dali.
Aprendi isso com uma agrônoma querida, Cíntia Zanotto, lá de Botucatu. Mas, enfim, você tem que ter uma planta de uma empresa, de uma startup ou de um produto que você está desenvolvendo, preparar bem o berço, porque quando se esse produto der certo, você tem que estar preparado para o crescimento, cara. Senão, a árvore cresce rápido e cai. Exato. Você entrou no momento caipira da conversa aqui, né? Um ponto muito claro para mim, né, do seu livro é essa transição. Você preserva o caipira que é em você, mas você já está muito mais tempo em São Paulo do que esteve no interior de São Paulo, certo? Muito mais. Aqui você fez a sua carreira... Eu saí de casa com 15 anos. Então teve essa história da Força Aérea, né? Eu queria falar sobre isso mesmo, assim. Você se mudou muito cedo, com 15 anos foi para a Força Aérea e depois acabou em São Paulo. Qual que é a importância dessas mudanças? Você falou tanto de berço, mas você saiu cedo do seu... Mas já muda, eu acho que já estava boa para sair. De verdade mesmo. Eu descobri, na verdade, lá em Tuverava, lá na minha pequena cidade, o rádio. E falei, caraca, bicho, esse negócio é incrível. E lá em Tuverava tinha uma rádio, aliás, excelente na época, Rádio Cultura de Tuverava. Né? Olha aí, o nome já estava, né, indicando alguma coisa na minha vida. Mas eu percebi que tinha um universo. Eu comecei a ouvir à noite, dava para pegar ondas curtas, né? Eu comecei a ouvir assim, BBC, né? Aí um dia eu peguei uma rádio em espanhol da Rússia, do Partido Comunista, uma voz para os nossos companheiros latino-americanos. Eu falei, caralho, esse mundo é muito maior do que esse universo que eu estou aqui, feliz com a minha família e tudo mais. Então foi muito cedo que bateu essa coisa de querer sair, entendeu? Mas eu levei comigo esse berço, como se fala, porque é muito importante você... Eu ando muito interessado nessa palavra original, né? Na sua carreira é importante que você seja original, que você seja autêntico, né? Que é outra coisa muito valorizada hoje na comunicação. As pessoas percebem quando você não é autêntico, principalmente na internet, né? Você não consegue, enfim, você pode conseguir uns picos aqui ou ali, mas essas pessoas que ganham realities, essas pessoas que atraem a atenção geralmente na comunicação instantânea que a gente vive, são pessoas que a gente chama de autênticas. Isso para mim tem a ver com ser original. E original tem a ver com origem. Para você se comunicar, para você ser um profissional que tenha grandes potenciais de conexão com equipes, com produtos, com problemas e tudo mais, você tem que partir da sua origem. É melhor que você parta da sua origem. Não precisa esconder, entendeu? Que você é caipira, por exemplo. Eu lembro que no começo, você que é de Piracicaba, sim, não é? Exato. O caipira no começo, ele tem uma dúvida, será que se eu fingir que eu sou caipira? Sim, eu total. acho que eu vou ter que fazer um sotaque de São Paulo ou do Rio e tal. E é uma besteira isso, né? Uma besteira que depois você percebe que não, O legal desse nosso país é a diversidade. Não, e o Caipira Pride tem um charme, uma coisa... Porque tem muito mais charme em charme do que charme em charme, não é? Eu acho que o charme é você falar do seu jeito. Você vê que o meu sotaque, ele foi... Eu morei em muitos lugares, né? A minha vida é muito confusa, não cabe num podcast, eu acho. Porque de Tuverava eu fui para a Aeronáutica, da Aeronáutica eu vim para São Paulo, Barbacena, São Paulo, e depois Rio, e depois eu fui para Nova York, né? E Tuverava do Norte, né? E o sotaque caipira ajuda no inglês. Muito. Né? Abra a porta e open the door, tá ali no mesmo lugar. Então, assim, o Liga Pontos ficou muito interessante. E eu percebi que, cara, se você é daquele jeito, você pode ser daquele jeito em qualquer lugar, porque as pessoas não estão preocupadas, assim. Quem está preocupado não interessa. Quem está preocupado em ter uma aparência, fingir que você não tem aquela origem, geralmente é uma pessoa que não tem tanto interesse assim. Agora, quando você tem um líder de uma empresa, ou mesmo colegas de trabalho, ou artistas que você vai trabalhar, cara, esse não é um assunto das pessoas que eu admiro. Não é, quer dizer, você vai separar uma pessoa porque ela tem uma outra
origem, uma outra raça. É o contrário do que dizia agora, né? Sobre a importância da diversidade. Exatamente. O Steve Jobs, eu acho que ele concorda com isso. Sim, com certeza. Você mencionou agora há pouco sobre a questão do medo, não ter medo de errar e como é difícil exercitar essa disciplina. Mas dá para virar o outro lado da moeda? Dá para saber quando a nossa carreira está na direção certa? Eu creio que aí é o mais fácil perceber, né? Porque o peito fica muito feliz, as coisas começam a andar, você fala, nossa, o que está acontecendo, né? Quando que isso aconteceu a primeira vez com você? Eu creio que foi quando eu vi o meu nome num crédito de um vídeo que ganhou o primeiro Vídeo Brasil aqui no MIS, no Museu da Imagem do Som, aqui em São Paulo, e eu era operador de VT, que era o gravador de 13 quilos que a gente carregava para uma câmera portátil. Então, Era um botijão de gás. Um botijão de gás, que você carregava às vezes durante 3 horas, né? Durante o dia, numa gravação externa e tal. E aí essa obra, Marli Normal, ganhou o primeiro prêmio, dirigida pelo Fernando Meirelles e Marcelo Machado. Na Olhar Eletrônica, eu tinha participado dando palpite em roteiro, que era uma coisa que eu queria muito fazer, né? Recém-saído de engenharia e comunicação, eu estava louco para botar em prática assim, um pouco aquela cabeça da matemática, o tamanho das coisas e também, obviamente, o texto e tal. Tinha dado uns palpitezinhos no roteiro, mas eu era o cara que carregava o VT, junto com Clóvis Aidar. Então, lá os dois nomes, assim, o Clóvis, que é um grande comunicador, publicitário e diretor de cinema. E aí, o que acontece? Eu vejo o meu nome nesse dia que nós fomos reconhecidos, né? O grupo Olhar Eletrônico foi reconhecido. Eu falei, caramba, eu acho que ali foi a primeira vez que eu falei, nossa, depois de tanto enrolar cabo, depois de tanta dúvida, depois de os meus pais terem se decepcionado, eles até disfarçaram um pouco, mas eu tinha feito a escola politécnica da USP, né? Tinha uma expectativa de um engenheiro na praça e tal, e eles ficaram muito inseguros, eu também, né? Você vai fazer o quê? Vídeo? O que é vídeo? Aí, quando eu vi aquele reconhecimento, eu falei, eu acho que... Você está falando de validação pelo reconhecimento, mas onde que fica o ego nesse lugar? O ego é uma casca de banana que está sempre presente, é bom deixar isso claro, né? E lidar com isso é fundamental. Todos nós temos uma vaidade imensa quando vemos um reconhecimento, quando estamos diante da câmera, e é uma casca de banana, assim, das mais complicadas. E aí eu só vou corrigir uma coisa que você falou, assim, que eu falei que eu não tenha medo de errar. Não é exatamente isso, não. Você vai ter medo. A questão é você encarar o medo. Você reconhecer não se deixar paralisar por ele. Você reconhecer que ele existe. Então, assim, o ego é um perigo. Você vai, caraca, nossa, e agora? Agora eu sou o cara. Você tem uma hora que você vai ficar com medo e vai começar a levar muita bordoada por estar aparecendo demais. E aí vai doer e vai ser difícil. E de novo, é uma oportunidade de você se conhecer, entendeu? Fala, puta, como eu fui babaca, eu quis aparecer demais, não foi legal. Na hora foi muito bom, mas agora eu estou vendo que o gosto não é tão bacana. E se você encarar esses tropeços, essas dificuldades com o ego, né, que é a sua pergunta, te ajuda, de novo, a reforçar um fundamento para esse crescimento se sustentar, né? O que eu vejo hoje, a gente fica famosa muito rápido, aí essa tentação da vaidade, do ego, toma conta da pessoa e ela sai acelerando. Fala, não, depois eu penso nisso. Eu vou ganhar muito dinheiro para fazer o que eu quero e depois eu penso nisso. Aí quando ela está com muito mesmo fama, dinheiro, etc., ela não está madura o suficiente para estar naquela posição. Entendeu? Não é uma coisa moralista. E muita gente não consegue voltar mais, né? Muita gente desaba lá de Exato. cima e aí tem muitas dificuldades para retomar. Tem gente que retoma, né? Vai lá, leva um super tombo, né? Fala uma enorme barbaridade. Hoje, né, com essa aceleração da comunicação, é cancelado, é punido, sei lá,
recebe, às vezes alguém vai na justiça contra ele e fala, não, você está agredindo a minha honra, sei lá. Você comete alguns crimes, inclusive em nome do ego, né? Sim. Eu acho, né? Na minha avaliação. Você pode pisar em cascas de banana e ofender pessoas, atropelar pessoas, fazer muita barbaridade. E aí você aprende de uma maneira muito dolorida mesmo. Aí é dolorido, porque você não amadureceu para chegar naquele tamanho. Olhando para sua carreira, a gente falou de ego, mas eu acho que você teve uma humildade, não sei se é humildade ou senso de quem você era, porque houve momentos em que você entendeu que não estava preparado e que era importante parar, mergulhar em algo. A pausa para ir para Nova York foi uma delas, né? Você estava na Globo, foi no momento que você saiu da Gazeta naquele momento, que já não era a Gazeta de hoje, e ainda assim estava na Globo, no video show, parou e foi para Nova York. E teve um outro momento que esse não foi opcional, mas imagino que ele gerou um mergulho em si muito profundo, que foi quando você quebrou os calcanhares aos 30 anos, que é um enorme momento de revisão, né? Esses momentos de parada, de mergulho, de reconhecimento de fragilidade, de vulnerabilidade, como foi lidar com eles, esses dois especificamente na carreira, e qual que é a importância disso? A importância é total. O nome disso é encruzilhada, né? É o nome que eu quis dar para isso, inclusive, nesse capítulo. Então, assim, a vida é absolutamente cheia de encruzilhadas. E muitas vezes a gente quer passar rápido por ela, resolver aquela dor, assim, ou não olhar para ela e seguir, né? As duas que você citou são uma bandeira grande que agora finalmente eu consegui olhar e até falar sobre ela, mas assim, fraturar os calcanhos com 30 anos, com uma carreira explodindo, com muito sucesso, não sei o quê, fez eu parar, literalmente, por um ano, numa cama e ver as minhas pernas quase desaparecerem e ter que reaprender a andar e olhar para a vida profissional e olhar, caraca, o que eu vou fazer agora? E aí o convite que veio escreva, né? O Guel Arraes me chamou para participar do grupo de humor dele, que ele estava fundando na Globo, que veio Cacete Planeta, Programa Legal com a Regina Casé e o Luiz Fernando, que foram os dois projetos que eu participei como redator. Então, assim, aquela encruzilhada ultra... Eu não passo pano, não. Assim, com muita dor, com muito sofrimento. Não sabia se eu ia voltar. Eu lembro que eu perguntei pro médico, assim, quando que eu vou voltar a gravar, jogar futebol? Ele falou, meu filho, nós temos que perguntar se você vai voltar a caminhar primeiro, sabe? E aí aquilo me pegou, assim. Eu fiquei muito, assim, no fundo do poço mesmo. Falei, caraca... É possível que eu nunca mais ande, né? E é engraçado que encarar isso daí a minha saúde melhorou muito depois. Eu comecei a praticar uma série de... Eu já cuidava bem, eu sempre olhei muito para o corpo, assim, de cuidar do corpo. Mas comecei a cuidar muito melhor. A minha saúde melhorou depois desse tombo. Agora, não foi um piquenique, né? Como você pode imaginar. Você ficar quase 2 anos para voltar a andar, praticar esportes e voltar a fazer as coisas normais e tal. Ver as pessoas andando, né? Hoje, eu lembro que na época eu comecei a olhar as pessoas andando e falava, elas não têm ideia em que privilégio que elas têm. Sabe? Que você não tinha até que eu morava no acontecesse, Rio né? e tive esse privilégio de voltar a fazer fisioterapia caminhando na areia fofa, descalço na praia. Morava em Copacabana, foi um grande privilégio recuperar ali. Mas eu olhava as pessoas na rua e eu falava, essas pessoas não têm ideia, assim, o presente que elas têm de ter um corpo, de poder saltar, de poder jogar e tal. Então, essas encruzilhadas servem para isso, podem servir para isso, dependem muito de você, para ampliar campos de visão, né? No caso da Globo, não é que eu, enfim, não foi que eu esnobei a Globo, não. Quando a Globo me convidou para fazer o video show, eu avisei a Globo, eu falei, olha, eu apliquei aí para uma bolsa nos Estados Unidos, na NYU, que é o meu sonho de fazer um curso de cinema na NYU. E se eu ganhar essa bolsa, o cara falou, bolsa do quê? Eu falei, de estudos. Ele falou, se você ganhar essa bolsa, você vai sair da Globo. Eu falei, não é que eu vou sair, eu estou só
colocando esta condição para vocês saberem que se a bolsa sair, eu vou estudar em Nova York. Assina esse contrato aí, moleque. Eles só te contrataram porque eles não levaram a sério a aplicação. Né? Mas eles foram muito legais, inclusive. Eu fiz matérias lá. Eles falaram, não, então vai. Eu entrevistei a Tina Turner, eu lembro. No final do meu contrato, eu estava lá. Eles falaram assim, você pode ir em Chicago entrevistar a Tina Turner? Eu falei, com o maior prazer. Então, meu contrato, eles foram muito generosos. Mas, enfim, eles não acreditaram que eu ia ter essa coragem. E para mim, se eu não tivesse feito a NYU e ficado 1 ano e meio lá e ter aprendido tudo que eu fiz, eu nunca conseguiria fazer o que veio na sequência, assim, que o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, o Porque Sim Não É Resposta, é um moleque abrindo janelas na tela do computador. Aquilo não existia ainda, mas existia no curso que eu fiz na NYU, do ITP, que é o Interactive Telecommunications Program, que tinha já computadores da Apple, feitos pelo nosso Steve Jobs, que abria janelinhas e tal. Então, assim, eu estou dando Olha como isso te permitiu ligar pontos. Então, ligar pontos, mas não é intencional. Eu fui lá, eu sabia que aqueles estudos iam me dar mais... Assim, é uma coisa muito de olhar para o mundo e falar, cara, eu preciso saber mais sobre o meu ofício. Eu tinha certeza disso. Eu falei, se eu ficar aqui, eu sei que eu vou aprender a ser apresentador, eu vou me virar. Mas eu queria aprender a escrever, a dirigir, a editar. Eu já editava também, o Varela e tal, mas com o Fernando Meirelles. Tinha um bom parceiro, né, para começar a vida profissional, mas eu queria mesmo estudar o ofício, entendeu? E ver quem faz e as maneiras de fazer, né? O que a gente chamou de construção de benchmark, você já tinha incorporado de maneira natural. Né? E é de uma maneira que eu acho que todo mundo pode ter, sabe? É claro que todos os estudos são absolutamente... ajudam muito na carreira. Né? Você aprendeu o que é benchmark, target, eu quero aprender agora UX, né? Que é uma coisa absolutamente crucial hoje, né? Como que você entende o consumidor, o comportamento do consumidor. Isso é essencial. Mas o que está aqui dentro, assim, você olhar com coragem essas necessidades, esses medos, essas dores, aí é que você vai falar assim, não, está indo muito bem aqui, mas eu vou precisar fazer um curso, eu vou precisar olhar para uma outra coisa, sabe? Antes de achar que está tudo resolvido, você entendeu? E isso te permite tomar decisões. Eu converso isso com amigos às vezes. Às vezes você não precisa tomar essa decisão agora. Né? Coloca em banho-maria, vai viver uma outra coisa e revisita esse problema. Dali a algum tempo você vai ter novas perspectivas para tomar aquela decisão que você não está conseguindo enxergar agora. Né? Eu vejo isso muito claramente na sua carreira. Eu acho que são várias camadas, né, que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas são várias camadas. Né? Você entrou numa função nova, numa empresa, e você já tem outras na sua mente... ou até junto com aquele negócio você está fazendo outras coisas, estudando, e aquilo vai melhorando o que você está fazendo aqui, e isso pode incluir... E veja bem, eu não sou contra uma pessoa ficar numa empresa também muito tempo. Hoje tem um pouco isso. Muito tempo hoje é 4 anos. Muito tempo hoje é 4 meses, né? Mas não sou contra isso. Aliás, eu já fiquei várias vezes, inclusive. Como estou de novo agora na TV Cultura há 8 anos novamente, entendeu? Esse não é um problema. Já faz 8 anos. Já faz 8 anos essa minha nova temporada na Cultura. E como já tive 8 anos no CQC, né, para implantar e depois ficar 7 anos no ar e tal, não tem problema. E não é que tudo acontece em 8 ou 7 anos também. Mas eu creio que o tempo que você fica num lugar... ele tem que ter a ver com você resolver um problema, uma necessidade. Isso gera um resultado que, inclusive, é um resultado financeiro, obviamente. Você tem que gerar valor, mas você tem que gerar, sobretudo, em você, uma vontade de falar, eu vou aprender esse troço cada vez melhor, entendeu? E isso daqui está sendo muito legal. Aí chega uma hora que você fala, opa, está ficando no piloto automático. Né? Isso é uma coisa, qualquer pessoa percebe isso, né? O difícil é olhar e falar assim,
realmente estamos no piloto automático. E quando você chega no piloto automático, é muito perigoso. Porque tem uma hora que fica muito confortável. Mesmo que ainda esteja gerando valor monetariamente falando. Não, continua gerando valor, está tudo no piloto automático. Aí você às vezes vai falar, não, eu estou querendo sair. Aí vem a empresa e fala, não, vou te promover. E eu, veja bem, não tenho nada contra, de novo. Mas essas promoções, esses valores que você está gerando, tem que ter a ver com que você lá no fundo... Eu estou evitando muito falar essa palavra porque ela está muito desgastada. Com o seu propósito. Se não tiver alinhado, cara, uma hora vai te cobrar. Você vai estar muito feliz, muito rico até. Mas vazio. E vai ter aquela tristezinha no final do espumante que você está tomando ali em Veneza. Você entendeu? Aquela melancolia que vem da fartura. E é engraçado que eu já tive colegas assim que trocaram isso comigo. Obviamente que eu conto isso, mas não tem o nome da pessoa. Pessoas que assim conquistaram muito recurso na vida e tal. E no final do espumante vira para mim e fala assim, mas no fundo eu queria ter sido como você. Você fez o que você quis, você não sei o quê. Eu falo, mas eu lembro do que você queria também. Aí, o que eu queria? Ficar rico. Você conseguiu. Né? Então, até isso, né, se você tem como meta ficar rico, tome cuidado, que você pode conseguir. E talvez isso não signifique que você vai estar feliz, né? Um outro cara que eu estudei muito para escrever esse livro, o Daniel Kahneman, que é Nobel de Economia, um psicólogo Nobel de Economia, um cara que sabe tudo sobre tomada de decisão, tem muito a ver com carreira. O Kahneman fez um estudo e mostrou que para um americano ser feliz, acima de $70 mil, olha como ele foi modesto, $70 mil você já tem condições de uma felicidade que depois você começa a ganhar, você vai ficando também. Não quer dizer que você não vai, que você vai ficando infeliz. Mas não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença. Então, na hora que você chega ali, $200 mil, $500 mil, $1 milhão, chega uma hora que você pode perder o pé do que você estava buscando. E isso acontece bastante. Você falou muitos nomes desde o começo da nossa conversa e muitos empregos. Foram muitos chefes, foram muitos colegas. E tem um trecho no livro, na página 156, até anotei, que você fala que o Fernando Meirelles, seu parceiro ali do Ernesto Varela, né, do Olhar Eletrônico. Do Olhar Eletrônico. Você disse que o Fernando Meirelles era um arquiteto que não sabia usar a câmera. Isso. E você era um engenheiro que não sabia fazer reportagem. Bom, parece que ele aprendeu a usar a câmera hoje em dia e você se tornou um comunicador profissional, né? Queria que você falasse um pouco sobre a importância dos colegas na carreira, porque mesmo se as pessoas com quem você trabalhou tantos anos atrás, quando você fala delas, seu olho brilha. Elas continuam te inspirando de alguma maneira. Como que você aprendeu a cultivar essas relações? Eu queria estender, além dos colegas, para os chefes também, né? Que é outro tipo de relação. De novo, hein? Tem muito a ver com a minha infância, sabe? Eu aprendi muito com os meus avós todos, inclusive o Candim, por parte da minha mãe, também era um grande empreendedor. E esse João Ataíde, o Baiano Cansado, ele liderava equipes e tal. Aprendi muito ali mesmo, da Folha. E mesmo em Ituverava com os meus colegas. Eu só fui para a aeronáutica por causa de colegas que chegaram com uma filepeta. Olha aqui, tem uma escola muito legal. Eu nem sabia o que era aeronáutica. Mas eu vi que era uma escola de grande valor, Epicar, que eu sou muito grato a ela. Enfim, então, quem está do seu lado, cara, é quem muda a sua vida. Tem muita gente que acha que é o amigo do pai que tem uma empresa que vai te arrumar um emprego. Não é, né? Quem muda a sua vida é a pessoa que está do seu lado. E por isso que é importante cultivar as equipes, né? É uma coisa que para mim sempre foi assim, crucial. E parceiros, o Fernando, obviamente, é muito especial porque, além de ter sido o primeiro parceiro, depois a gente fez juntos o Rá-Tim-Bum, que ele que me convidou para eu fazer, dirigir, escrever, enfim, até aparecer, no caso, o professor Tiburcio, no Rá-Tim-Bum. E depois, enfim, o Fernando não tem fim, assim, o Fernando, a minha mulher chama de meu marido. O Fernando, a gente tem uma vida que vai muito além da vida profissional, mas
profissionalmente a gente fez o telecurso, que é o maior projeto que eu já coordenei, foi o Fernando, que o Fernando sempre me botou numas enrascadas assim, que ele não ia conseguir fazer, e tudo, o telecurso, que me levou para Museu da Língua, Museu do Amanhã, enfim, é um grande parceiro. Agora, dentro de cada uma dessas curvas da carreira, as equipes são cruciais. Assim. Hoje, no Provoca, o meu roteirista é um cara que começou no CQC e nunca tinha escrito um roteiro. Marco Aurélio Góes, ele é um cara que no segundo ano do CQC, um dos roteiristas ia sair, a gente foi treinado ali pelo Alex Baldin, que era o roteirista que eu tinha indicado para a Band, e para os argentinos, que ficaram um pouco ofendidos, porque eu quis impor o roteirista e tal, mas era o roteirista que eles também queriam, então foi ótimo. Sinalizou para mim de novo, quando o CQC estava, o pessoal me convidou para fazer o CQC, foi isso, assim, eu pedi um tempo para pensar, os caras ficaram inclusive chateados, porque acharam que eu ia achar o máximo, ia falar sim, de cara, né? E aí, na hora que eu voltei, eu fiz essa condição, que eu trouxesse o roteirista. O que você tinha para pensar? Eu queria ter segurança de que a criação daquele formato no Brasil, eu já conhecia o formato. Eu conheci o CQC dos anos 90, porque eu tinha participado de um debate em Buenos Aires, porque os caras tinham visto o Varela. Então, era o Varela conversando com o pré-CQC lá em Buenos Aires. E são linguagens que claramente se cruzam. Que tem muito a ver. Então, eu já conheci o CQC. Então, quando Elisabetta Zanatti, que é outra líder hoje na Netflix, é uma mulher incrível, me chamou lá na Band, eu confiava na Elisabetta, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer para eles que eu queria ter uma participação criativa. Aí eu falei, eu tenho que indicar o roteirista. Mande o nome do roteirista. Eu mandei. E liguei para ele, o Alex Baldin. Quando eu liguei para o Alex, eu falei, Alex, eu quero te convidar para um projeto aí muito legal, que eu não posso te dizer, porque é segredo, que não sei o quê. Ele falou, eu não posso, porque eu acabei de assinar um contrato. Eu falei, com quem? Ele falou, com a Band. Eu falei, para fazer o quê? Eu não posso dizer. Eu falei, vá, não vai me dizer que é o CQC. Era. Então, ele já tinha sido selecionado. Então, aquele sinal, esse sinal, por exemplo, eu falei, cara, validou. Estamos convergindo, né? Eles escolheram o cara que eu estava querendo impor. Olha que arrogância, né? E aí as coisas acontecem, né? Quando você abre o jogo, né? Isso é muito legal. Quando você abre o jogo e você coloca uma condição de verdade. Mas eu não acho que arrogância é prerrogativa, né? Eles também queriam ter o Marcelo Tasco mudando o programa. Eu gostei dessa palavra, prerrogativa, vou usar. O eufemismo certo resolve a maior parte das situações, assim. Não, mas é mesmo. Estou brincando, mas é mesmo. Eu acho que é importante você saber em cada momento da sua vida, porque é importante também dizer isso. Que é a sua imagem, afinal das contas, também, né? Mas o momento que nós vivemos hoje, às vezes as pessoas muito jovens têm muito poder. Tem que tomar muito cuidado, viu, molecada? Porque se você tiver uma arrogância que é além do momento que você está vivendo, ou da função, da prerrogativa que você está querendo impor, não vai ser legal. Não vai ser legal. Então, procure usar da prerrogativa em função do projeto e não daquela palavra que nós já falamos aqui, perigosíssima, do ego, né? De você querer impor o seu ego. Você gosta de trabalhar com seus amigos ou você só não conseguiu fugir disso? Eu acho que não é amigo a palavra. Eu me torno amigo muitas vezes das pessoas com quem eu trabalho. Amigo não é um bom critério, aliás, para formar a equipe. Não é. Tá aí, uma coisa que eu aprendi. Porque atrapalha a amizade ou atrapalha o trabalho? Porque a amizade não é critério para você criar as coisas, para você produzir, para você trabalhar. Não é critério, entendeu? Não é com os melhores amigos necessariamente que você vai trabalhar bem. Não é. O trabalho tem uma outra ligação. Eu acho que tem uma ligação que a amizade ajuda, claro, não tem problema, mas ela não pode ser, digamos, o mais importante, o pilar mais importante, entendeu? Pelo contrário, ela pode virar uma casca de banana, porque aí você vai ter um dia que você pode ficar em dúvida se você fala uma coisa que você tem que falar que possa ofender uma pessoa que é seu amigo, entendeu?
Vou misturar a vida afetiva com o trabalho. Isso é complicado. Mas tem um outro aspecto que eu já vi muito gringo falando disso. Que no Brasil a gente pessoaliza todas as relações. Isso. A gente raramente começa uma reunião de trabalho falando de trabalho. Isso. A gente fala da foto que você viu no Instagram, das férias que você teve, daquele cachorrinho que você tem. É algo meio que nosso, né? Tá. A experiência do bar, do happy hour, é tão importante quanto a experiência da reunião objetiva? Sim, eu acho que é legal manter. As nossas tradições aqui, algumas são muito boas. Essa é boa. No Brasil, a gente tem uma coisa social incrível, né? Agora, de novo, tem que dosar isso daí. Dosagem é algo muito importante. Porque se ficar só nisso, a coisa desliza. Tem uma hora que desliza. Mas volto a dizer, é um valor importante no Brasil. Eu percebo isso porque eu já trabalhei com equipes de várias nacionalidades, assim, inclusive fora do Brasil, né? Já fiz animação com cartoon nos Estados Unidos, por exemplo. E aí a equipe era preponderantemente americana e da região de Atlanta, que ainda é uma coisa mais característica ainda, assim, de um pedaço dos Estados Unidos. E aí as duas pessoas brasileiras da equipe, a Manu Muraro, que era essa minha grande parceira lá no Cartoon, por exemplo, era fundamental para a gente ter essa troca, né? Aí os gringos ficavam loucos, porque a gente começava a falar português. O que vocês estão falando? Não, vamos falar inglês para a gente se divertir. E aí, olha que engraçado, eu deveria ter botado isso no livro. Nós começamos a fazer happy hour. Anota para a próxima edição. Começamos a fazer happy hour lá em Atlanta, porque eles pediram. Não, a gente podia contar essas histórias aí que vocês estão falando aqui no meio do trabalho, a gente queria saber mais. Aí começamos a fazer os happy hours, assim, para poder ligar outros pontos, entendeu? Você é um comunicador com cabeça de engenheiro. Isso te ajudou? Demais. Eu só percebi mais tarde. Mas a cabeça de engenheiro, para mim, hoje eu valorizo demais, assim, porque o engenheiro, ele tem uma característica que é muito preciosa. Ele olha para um problema grande e consegue pensar já em fatiar o problema em pedaços menores. Então a metodologia no pensar, né? Mas principalmente para encarar problema, assim. Ele vê um problemão e geralmente a nossa primeira reação é travar, falar, puta, isso nunca vamos conseguir fazer isso nesse tempo, né? Essa é a primeira. Temos que fazer software, temos que preparar o produto, temos que falar comunicação, blá, 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 blá. O engenheiro tem uma cabeça que ele consegue fatiar esses problemas e pensar em soluções que até possam ser simultâneas, né? A gente estava falando de simultaneidade, assíncronas, né? Ele conhece alguns padrões assíncronos que podem ter um fluxo ali que ajudem aquele produto a ficar bom, né? Com qualidade num tempo mais curto, né? Enfim, ajuda muito, assim. Eu acho que todo mundo devia fazer engenharia antes de escolher a faculdade, sabe? Que nem tirar carteira de motorista e depois escolhe a faculdade. Parece fantástico, mas ainda assim a comunicação exerceu um fascínio sobre você maior do que a engenharia. Direto. O que aconteceu? Na faculdade de engenharia, eu encontrei um jornal de humor e aí me apaixonei. Mas na comunicação em si, o que te fascina? Me fascina demais o outro, né? Brilhar o olho do outro, assim. Primeira vez que eu publiquei um texto nesse jornal de humor, na Poli, falei, caraca, né? Falei, caramba, isso daqui o pessoal achou engraçado, entendeu? Eu acho que é isso que me fascina, assim, você nos olhos do outro, né? Comunicação é sobre o que as pessoas ouviram do que você comunicou. Comunicação não é o que eu estou falando. É o que as pessoas estão ouvindo do que eu estou falando. O comunicador precisa ter isso com muita clareza, porque senão ele acha que ele está arrasando e não escuta, não ouve, né, o resultado do que ele falou. No livro, em alguns momentos, você fala sobre a importância da gestão do tempo, como você foi organizando a sua carreira. Você tem alguma lição para dar, alguma dica a respeito de gerir tempo e carreira? Porque você faz coisa pra caramba, você fez coisa pra caramba, você ainda faz coisa pra caramba. É uma obra muito longa, como que dá conta disso tudo? Vamos lá. O dia tem só 24 horas. Então, você não vai conseguir usar mais do que 24 horas. Então, respire. Essa que é a minha dica, é única, assim, respire.
Porque é possível aproveitar bem essas 24 horas, se você respirar. Você dorme 8 horas por dia? Eu durmo 6,5, que é o número que eu percebi que é o ideal para mim. Às vezes eu consigo dormir até menos e estar relaxado, e às vezes quando eu preciso dormir mais também não tem problema. 6,5 resolveu, tranquilamente para mim. Eu gosto de acordar cedo, mesmo que eu não tenha nada para fazer, mas eu sempre tenho. E as melhores coisas do dia para mim acontecem até as 10 da manhã, assim. Quando eu tô falando de texto, né, de ideias, elas acontecem até as 10. A partir das 10 começa a chegar muito pepino e aí o dia muda de cor, digamos assim. Mas, enfim, então eu acho que cada um tem que achar o seu ritmo, no seu tempo, durante o dia. E se você respirar, isso não é nenhuma dica esotérica, né? Se você respirar e você ter contato com o que está acontecendo aqui dentro, quer dizer, hoje eu estou muito ansioso e, enfim, é assim mesmo que vai ter que ser. Ou então, eu estou muito ansioso e eu vou tirar meia hora e vou, sei lá, ouvir uma música, ver um filme, ver aquela série que eu desmaiei no sofá ontem, e arrematar aquele capítulo para continuar o dia. Enfim, você pode tomar uma decisão, você tem um luxo de tomar uma decisão de respiro, tome. Você tem chance. Eu virei especialista, por exemplo, em sonecas de 20 minutos, que são as ideais. E eu consigo, às vezes... Fazem milagres, né? 20 minutos, cara, é um tempo infinito para você descansar. Se você conseguir isso depois do almoço, é inacreditável o resultado disso. Aí você trabalha muito melhor até a noite, enfim, se precisar. Agora, nem sempre você tem esse luxo. Eu mesmo, poucas vezes tive esse luxo. Mas com o tempo eu percebi que se eu consigo respirar, ter uma manhã super pesada, e eu sei que eu vou almoçar e vou ter 30, 40 minutos antes de voltar, eu consigo... Mas assim, apago. 20 minutos, eu vou para outro planeta, volto e falo, que bom que nós voltamos para a confusão, vamos lá. Isso ajuda demais. Te ouvindo falar, uma coisa que para mim é muito palpável é que você tem muita noção de quem você é. Você está confortável nos seus próprios sapatos. Eu te enganei. Sério? Não, tô brincando, vai lá. Me parece assim, você sabe o que funciona para você, você sabe o que não funciona, você soube parar, o momento de parar, você... Claro que tenho certeza que foi muito mais turbulento do que parece quando eu estou elencando assim, né? Faz parte da vida. Mas de tudo isso, e até para você conseguir sentar e escrever um livro, né? Exige um autoconhecimento brutal, tá? E você está realmente confortável em você? Não, eu te enganei. Eu te enganei. Enganado. Assim, a vida é desconfortável, né? Guimarães Rosa, viver é perigoso, né? E é fascinante também. Então não é confortável. Se para você ficou parecendo que tudo estava combinado, tarará, você pode... Foi enrolado. Você foi enrolado. Mas leia de novo, porque toda hora eu falo, cara... Sim. Não, página 16, vê aí. Se é 16 mesmo, deixa eu ver se eu estou com essa memória boa. Porque eu ponho um gráfico, como que as pessoas imaginam que a vida... É isso, né? Olha ali. Do lado esquerdo é como as pessoas imaginam que é a vida, a carreira de uma pessoa pública, né? Começa na TV Gazeta e vai à TV Globo numa reta, né? Tudo já estava acontecendo, mas a vida é aquilo ali, é um rolo, né? A percepção do público e a real, que é bagunçada. É muita angústia, é muita curva, é muita dúvida permanente, até hoje. O parto desse livro, né, eu estou muito feliz com o resultado dele, mas até ele ficar de pé, puxa, foi a mesma dúvida que eu tive se o Varela era um repórter, se o Tiburcio era um bom personagem, se o Telecurso, se eu ia dar conta de 1.140 programas para serem entregues, de roteiros, né? Uma equipe imensa. Imensas, 100 pessoas na linha de produção, sem contar 14 equipes de professores espalhados pelo Brasil, pré-internet. Então, eu que um dia levei um modem lá na Fundação Roberto Marinho, falei, olha aqui, pessoal,
Sabe o Bem-vindos ao novo mundo. 14.400, eu acho que você não pegou. kbps? É um modem que ligava, usava uma linha fixa, fazia pé, né? Conectava uma linha fixa e você entrava na internet. E, enfim, aí levava horas para você transmitir texto, inclusive, mas era a BBS, você transitava os roteiros do telecurso. Eu falei, pessoal, a gente vai precisar disso daqui. Imagina isso assim na Fundação Roberto Marinho, nas organizações Globo, né? O que é isso? É um modem. E ele serve para quê? Para nos conectar à internet. O que é a internet? Eu falei, agora essa pergunta é boa. Então foi um privilégio poder trocar isso com aquela equipe absolutamente competente da Fundação Roberto Marinho, que entendeu, implantou, todo mundo com muita dor, né? Os professores não queriam usar, eu não uso. Era linha doméstica, o cara usava na casa dele, a linha caía, aquela coisa toda. Depois das primeiras dores, como sempre acontece nos processos, inclusive hoje, digitais, né? Depois das primeiras dores, as pessoas se acostumam e quem vai querer usar o malote, que era o nosso modelo antigo, de mandar roteiro xerocado pelo correio? Ninguém mais vai querer mandar. Então, hoje é claro para mim esse processo, por exemplo, do telecurso, que me fez entender o quanto que testar processos ainda frágeis, como no caso a internet de escada, pode acelerar uma empresa ou a construção de projetos, ou não pode também, né? Você tem que também olhar e falar, não, assim não funcionou, vamos testar de um outro jeito. No caso do telecurso, funcionou bastante. Um desafio mais recente da sua carreira profissional foi o Provoca. E é uma maneira de falar sobre sucessão, né? Como que se sucede, como que segura um bastão do Abujamra, naquele programa, como eu disse na abertura, o programa sobre a idolatria da dúvida? É dificílimo, né? Na hora que o convite chegou, fiquei assustadíssimo. E o que me moveu foi justamente lembrar que a lição do mestre, Abu, né? Nós temos que idolatrar a dúvida, as perguntas. Aí eu fui vendo várias coisas que se alinhavam comigo, né? Que eu não estava aceitando simplesmente uma coisa para aproveitar uma oportunidade. Eu vi que, e sem contar que eu tinha tido o privilégio de conviver com o Abu dentro da TV Cultura também por alguns anos, quando ele estava lançando o Provocações e eu estava iniciando o Vitrine, que era um programa de tecnologia, olha só. E a gente estava os dois lá no dia do lançamento e a gente ficamos alguns anos conversando bastante. Eu tive no programa 2 vezes, né? E recentemente fizemos uma brincadeira, até uma reedição dessas, eu e o Abu fazendo o Provoca, né? Mas depois desta angústia, parti para ver se era aquilo mesmo. E hoje eu estou muito feliz, a gente está no sétima temporada, e depois daquele início, que sempre tem os saudosos, né, que antes era melhor, não sei o quê, hoje eu creio que tem uma contribuição muito importante aí da equipe que faz o Provoca, né, para a memória da TV Cultura e até para a memória do próprio Abujamra, né. O canal YouTube do Provoca é super bombado. O Abu já tinha construído esse conteúdo e nós, de uma certa maneira, atualizamos esse aplicativo. E hoje você tem vídeos aí, tantos do Provoca quanto do Abu, né, no TikTok, em todo canto. Assim. Eu creio que é uma coisa assim, de continuar o caminho. Não é que eu vou... Não, agora vai começar tudo do zero. Né? Muitas vezes na carreira você tem que pensar assim. O CQC é um outro exemplo também. Um produto que já existia em outros países, muito bem sucedido. Eu sabia que ia rolar comparação. E tivemos que encarar, nós vamos fazer um CQC com a cara do Brasil e tudo. E não tenho dúvida que foi isso que ajudou o programa a ter o reconhecimento que ele teve. Voltando ao livro, a quem ele se destina? Ou, dizendo de outra forma, o que você gostaria que as pessoas aprendessem ao chegar à última página dele? No início, eu e a minha editora, a Clarissa Mello e a Planeta, e o Cassiano Elec, que foi o primeiro editor lá atrás que me convidou, pensávamos que era um público de 18 a 35, né? Pessoas que estão escolhendo uma faculdade ou saindo dela e escolhendo uma carreira. Depois dos primeiros testes, vimos
e eu fiz, inclusive, questão de entregar para algumas pessoas que eu confio, que têm filhos nessa idade, especialmente uma fisioterapeuta que eu amo e que é a minha fisioterapeuta de RPG até hoje, a Val Canhestro. Ela tem 2 filhos nessa idade. Os filhos dela adoraram, falaram, não, tem muito a ver com a gente, mas na hora que ela foi me devolver, ela falou assim, Marcelo, mas esse livro é para mim. E eu percebi que era de verdade mesmo, assim, é uma pessoa super bem sucedida. Então, eu creio que hoje esse livro, eu posso dizer assim, é para qualquer carreira em qualquer momento, porque ele olha com muita coragem para as dificuldades de uma pessoa que já se estabeleceu, achou que estava tudo ganho, é tudo nosso, né? E percebe que não, que hoje sempre, né? Mas hoje cada vez mais, por conta dessa comunicação instantânea e, enfim, e da mudança de comportamento, principalmente do consumidor, dos clientes, é muito relevante que você esteja sempre se atualizando, como você faz com os aplicativos dentro do seu celular. Perfeito. Marcelo Tass, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Papo muito bom, livro excelente, está aqui mais uma vez. Ó. Tem um e-mail no final, pessoal. Eu vou falar um negócio, vocês não vão acreditar. Eu que leio esses e-mails, eu estou super feliz. Eu tenho um e-mail no final e até tinha me esquecido disso. hackeando@marcelotass.com.br. Tá? É a última frase. Quantas referências e nossas. Tem muitas referências. Estudou para fazer, hein? Estudei classe, bastante. Maravilhoso. Mas na última... hackeando@marcelotass.com.br. E não isso não é da boca para fora. Eu sempre quero... Se te xingar, certeza que você vai ler. Eu sempre quero, é engraçado, lembrar que comunicação não é tudo isso que eu falei aqui, mas o que vocês ouviram. Então, para mim é muito importante ouvir o que vocês entenderam do que eu falei. E nesse meio está sendo a experiência, assim. Um dia desse, vou contar rapidinho. Um senhor de 70 anos me escreveu, 70 anos, aposentado, estou lendo o livro, excelente, mas tem 2 capítulos que eu não gostei e não vou ler. Amei. Eu amei. Ele se dignou a fazer isso, né? Me conta quais são. Sim. Então agora a gente está conversando sobre isso. Olha que interessante, cara. Quantas pessoas você conversa numa semana? Já para contar isso? Infinitas. E eu espero que cada vez isso continue acontecendo. Queria estender essa conversa, inclusive, para você que está nos acompanhando aí, por favor, nos comentários, além das curtidas, dos compartilhamentos. Vamos continuar esse papo aqui, mais conteúdos virão também. Mais uma vez, Marcelo, obrigado por ter aceitado aí. Valeu, querido. Bem-vindo. Boa sorte aí. Volte sempre. Boa sorte aí, turma.